Bem, pessoal, dando continuidade ao que a gente tinha falado, né, lá no vídeo, eu vou estender um pouco essa ideia de Estado para uma ideia de nação, né? Tendo, obviamente, o Brasil como um exemplo, já que a gente vive no Brasil. Então, a ideia é: será que nação, Estado, tem uma relação extremamente conexa? Tipo, se você falar de Estado, você tem que falar de nação, e quando você fala de nação, você tem que falar de Estado? Ou será que isso é uma percepção, né? Melhor dizendo, é uma imposição da modernidade do século XIX, né? Depois do século XX, ou seja, está muito mais ligado a um projeto cultural, vamos dizer assim, né? Uma identificação que tem uma ligação com os europeus, principalmente, mas não quaisquer europeus, né, principalmente uma tradição mais ocidental, né, na Europa ocidental, e aí especificamente eu diria os latinos, né, greco-latinos, entende? Porque não me parece isso em outros povos, né? Pelo menos até a chegada dos romanos, né, vamos dizer assim, no início da era moderna, né, vamos dizer assim, quando o alvorecer aí do cristianismo, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Tipo, nação e Estado. E aí pensando nação e nacionalismo. E aí eu vou tentar discutir nação, Estado e nacionalismo a partir de uma perspectiva anarquista, já que, né, eu sou da geografia e também sou anarquista, para a gente discutir se o Brasil é um país, né, de várias nacionalidades, levando em consideração a quantidade de povos indígenas que tem dentro do nosso território. Que pelo último censo do IBGE, né, o antigo, tirando esse de agora, que, né, provavelmente vai sair ainda, o Brasil tinha quase 900 mil indígenas, né, 900 mil autóctones, vamos dizer assim, né? Ou seja, você tem quase aí 1 milhão de pessoas que têm língua própria, cultura própria, religião própria, que são diferentes umas das outras, inclusive. Então, você pega lá os Yanomamis, né? Por exemplo, é diferente dos Krenaques, que são diferentes dos Guaranis, entendeu? Né? E aí a gente junta tudo e fala nação indígena, povo indígena, está entendendo? Que é uma forma, vamos dizer assim, dominadora que a gente tem, né? Então eu vou discutir essa ideia de nação e nacionalismo. E aí você pode pegar, por exemplo, dois exemplos aí, né? Melhor dizendo, né? Então você pode pegar, por exemplo, um artigo de 1985 do antropólogo, ele discute justamente isso. Ele estava pensando na Constituição de 88. Como é que a gente ia falar dos autóctones, né? Chamando eles de povos. E aí ele discutia que povo pode ser, por exemplo, o povo japonês que mora no bairro da Liberdade em São Paulo, o povo judeu que mora no bairro do Bom Retiro na cidade de São Paulo, entendeu? E que a característica principal deveria ser dada aos autóctones de nação. Mas quando a gente chama de nação, a gente chega aqui à conclusão que o Brasil não é uma única nação. E aí você cria um problema aí, né? Tipo, vamos dizer, institucional, né? Então, dentro do território brasileiro, existem várias nacionalidades que não falam necessariamente a língua portuguesa, que é a língua majoritária desse território. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: existe uma relação intrínseca entre nação e Estado? Será que quando tem Estado, você tem a nação? Não necessariamente, né, pessoal? Então vamos pensar, por exemplo, territórios, países que não têm uma única nação, tem mais de uma nação. Isso é muito comum, por exemplo, na África, que os territórios foram construídos pelos europeus na tentativa de minar qualquer possibilidade de união daqueles povos. Então, no caso mais emblemático, né, que aconteceu uma guerra civil devastadora, foi o caso de Ruanda, na qual você tinha o Tutsi e o Tutsi. Eles eram nações rivais que foram colocados no mesmo território. E aí houve uma briga entre eles, né? Praticamente eles ficaram se dizimando. Você está entendendo ali? Ok? E isso, obviamente, o europeu achava interessante, já que com a briga deles, o europeu ganhava mais força. Então, pensando em Ruanda, é um estado que tem duas nações. Tudo bem? O caso do Brasil, na minha concepção, é um estado que tem várias nações. Então, quando a gente canta o hino nacional brasileiro, a gente está cantando o hino de uma determinada nação que está dentro desse território, que é a nação dita brasileira. Você está entendendo? A gente pode chamar o povo brasileiro, né? Você está entendendo? Que é essa mistura, não sei. Enfim, que não são necessariamente esses autóctones. Eles não têm nada a ver com isso, né?
Eles não têm nada a ver com esse povo, esse chamado povo brasileiro. Está entendendo? Às vezes é uma forçação de barra fazer com que eles acreditem que são brasileiros. Porque eles têm cultura própria, eles têm uma língua própria, eles têm uma forma de se organizar, inclusive própria deles. Eles não se organizam de forma institucional, eles se organizam de forma hierárquica. Está entendendo? Eles não têm nada a ver com o Estado brasileiro. Então, quando você tenta, por exemplo, trazer eles para dentro do Estado brasileiro, você está, de certa forma, esmagando culturalmente eles já. Porque você está impondo a eles uma forma de organização que não tem nada a ver com eles. Mas por que isso pode acontecer, né? O governo Bolsonaro deixava claro que ia fazer isso, né? E o governo Lula, não sei, está tentando trazer aí, né, uma representante dos povos, né? Dito povos indígenas, que eu considero como nações indígenas, que obviamente ela vai representar uma parcela dessas nacionalidades, porque não tem como, né? Ela faz parte de uma nacionalidade, ela não é todas as nacionalidades, ela não tem condições de representar tudo, porque ela faz parte de uma única nação. Mas a gente acredita que colocando uma representante de uma nação indígena, está representando todos os indígenas. Por quê? Porque é essa visão que a gente tem. Que, na verdade, o que está acontecendo? O Estado brasileiro, de certa forma, está, vamos dizer assim, cuidando agora das nacionalidades indígenas. Só que a gente tem que entender, então, que esse território brasileiro, ele tem uma característica própria dele, da organização, que é o chegado dos portugueses e assim por diante, que não tem nada a ver com as outras nacionalidades, que já estavam aqui e que se organizavam territorialmente completamente diferente do Estado brasileiro que se organiza agora, né? Então eles não têm, por exemplo, essa ideia de fronteira, necessariamente, que a gente tem. Tanto que tentam fazer o que com eles? Colocarem eles em reservas, né? Cada um dá um motivo, né? O governo Bolsonaro achava que tinha muita terra sobrando, não precisava deixar eles lá, né? E outros não se ideia de proteção, até alguns falam isso. Mas efetivamente você tenta o quê? Você tenta organizar eles de uma forma territorial que você coloca tipo uma fronteira fixa para eles. Como se eles ficassem quietinhos dentro de uma única fronteira. E eles não são assim, pessoal. Eles são nômades. Uma boa parte dessas nações, eles sempre foram nômades. A própria Constituição, né, das nações indígenas que ocupavam o litoral mostra isso. Quando os portugueses chegaram na costa do que depois vai ser chamado de Brasil, eles encontraram tribos que não estavam ali sempre. Que elas tinham vindo do interior para o litoral. Por quê? Porque eles são nômades. Eles ficam a todo momento circulando dentro do território. Então, essa questão é importante por quê? Porque primeiro a gente acha que Estado tem a ver com apenas uma nação. Mas o que a gente evidencia no Brasil é que existem N nações aqui. Ok? N nações. Que às vezes se identificam ou não com o território brasileiro ou com o Brasil. E aí, quando os brasileiros cantam o hino nacional e acham que estão representando nesse hino as nações indígenas, eles estão equivocados. Porque essas nações não são brasileiras. Elas estão dentro do território que é chamado Brasil por causa de todo o processo, né, de constituição desse território, feito primeiro pelos portugueses, depois pelas elites brasileiras e assim por diante. Então eu parto do princípio que não tem povos indígenas no Brasil, como esse artigo de 85. Né? Aqui você tem nações indígenas dentro de um outro país chamado Brasil. Então o Brasil deveria pensar nisso. O Estado brasileiro, já que esse Estado diz que tem mais preocupado com essas nações, deveria estar pensando nisso. Né? Por que não declara o Brasil como um Estado plurinacional, como fez, por exemplo, a Bolívia? A Bolívia é um Estado plurinacional. Aí você fala, mas porque a gente não fala outras línguas, a não ser a língua portuguesa. A gente não fala porque esmagamos todos os outros, né? E aí a gente só fala uma língua que é a língua do dominador. Ao contrário do que aconteceu em outros lugares, na América do Sul. Você está entendendo? Por exemplo, no Paraguai que se fala Guarani, né? No Chile, né? Que tem lá os Mapuches, enfim, né? Então você tem várias possibilidades aí. Então eu queria discutir isso. Então a geografia ainda também está muito presa a uma ideia de nação ligada ao Estado. Tipo, Estado-nação. Quando nação é uma coisa, Estado é outra. Ok? Estado pode ter várias nações, né? E uma nação pode não ter Estado. Por exemplo, as nações indígenas não se organizam de forma estatal. Isso é evidente. Que não tem fronteiras estatais, que são essas fronteiras fixas. Você tenta colocar ele em fronteira fixa quando você coloca eles nessas, né,
nessas áreas de proteção, eles dizem, né? Ok? Você tenta dar uma fronteira fixa para quem sempre foi nômade. Ok? Então, essa é a primeira coisa para a gente pensar. E existe, inclusive, por exemplo, estados que dividem nações. Isso acontece, por exemplo, aqui no Brasil. Brasil e Venezuela dividem a nação Yanomami. Né? Então, tem Yanomami que nasceu no território venezuelano, tem Yanomami que nasceu no território brasileiro. Isso acontece, por exemplo, entre o Canadá e a Groenlândia. Né? Os chamados Inuits vivem no norte do Canadá e no norte da Groenlândia. Eles são uma única nação dividida em dois estados: a Groenlândia, Dinamarca e o Canadá. Então a gente acha, tipo, que você pode dividir, você pode agrupar. Por quê? Porque você vai do interesse de uma única nação, que é a nação, no caso nossa, que é a nação chamada brasileira, que tem hino brasileiro, que tem bandeira do Brasil e assim por diante. Que não representem nada essas nações. São mais de 100 nações aqui. Que chega a ter, provavelmente, mais de 1 milhão de pessoas. Mas o que a gente faz? A gente tenta fazer de conta de que agregar eles para o nosso discurso, para a nossa nação, é uma coisa importante. Isso é a primeira coisa. E segundo, de que nacionalidade não tem nada a ver com nacionalismo. Então, por exemplo, quando os anarquistas falam de internacionalismo, não é matar todas as nações e formar uma única nação. É você preservar todas as nacionalidades e fazer com que elas tenham minimamente, né, a possibilidade de se federalizarem. Então não é simplesmente você vai lá e esmaga as nações para formar uma única nação. Não, é importante que tenha essa pluralidade nacionais. O que é complicado é você enquadrar elas dentro de territórios específicos. Né? Porque isso é comum aqui no Brasil, isso é comum, por exemplo, na Espanha, historicamente. Na Espanha você tem várias nacionalidades também. Você tem lá os bascos, você tem lá os catalães, você tem lá o pessoal, os galegos, você tem os andaluzes e assim por diante, que são culturalmente completamente diferentes um do outro. Tanto que, se você for no caso da Espanha, o hino espanhol não tem letra. Por que ele não tem, só tem música? Porque você não pode colocar a letra. Se você colocar o basco, o catalão não vai gostar. Se eu colocar talão, o que nasceu Castela não vai gostar. Se você colocar o castelhano, o que nasceu na Galícia não vai gostar. Então eles colocam só a música, sem letra. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Será que na melhor das hipóteses não seria, ao invés de tentar incluir eles no Estado brasileiro, é dar a oportunidade deles serem nações indígenas dentro de um território que é considerado o Brasil, mas eles não são brasileiros, eles têm as próprias particularidades deles, né? E aí pensar, inclusive, nessa questão de que eles não têm que estar numa fronteira fixa. A fronteira fixa é algo que tem muito a ver com as preocupações europeias, né? Eles que sempre dividiram em fronteiras fixas. Isso é uma coisa antiga, né? Os romanos já faziam isso, ok? Então eu queria entender isso, né? Então, tipo, a gente discutiu um pouco do Estado, políticas públicas, e agora eu, enquanto anarquista, vejo que nação é uma coisa, Estado é outra, nacionalismo também, né? Envolve essas outras relações, e é importante a gente fazer essas separações. E aí, pensando no Brasil, não como um país, né, que só tem uma única nação, a nação brasileira. Não, um país que tem várias nações, né, que provavelmente vai ter mais de 1 milhão de pessoas que são de várias nações. E não tem nada a ver com a nação dita brasileira, que fala português, de origem cristã e assim por diante. Ok? Então era isso que eu queria comentar com vocês, né, para fazer um complemento um pouco aí do que a gente discutiu no primeiro vídeo. Um abraço.